Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa oração, nossa Lex Divina, o texto de Lucas 13, de 1 a 9. Vieram algumas pessoas que contaram a Jesus o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os de suas vítimas. Tomando a palavra, Jesus disse: Acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo, todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquelas pessoas que vieram falar a Jesus sobre aqueles galileus que Pilatos mandou sacrificar e misturou seu sangue com o das ofertas aos seus deuses, Jesus vem dizer que eles não eram mais pecadores do que as outras pessoas. Com isso, Jesus está já revelando que existem muitos mistérios. O sofrimento é um grande mistério. Por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Por que pessoas justas sofrem? Por que pessoas boas, pessoas honestas, pessoas retas também adoecem, também padecem? Aqui é um grande mistério, mas tudo isso também tem uma explicação. Foi graças ao pecado que entrou no mundo pelos nossos pais. Mas com isso, nós vimos que a humanidade inteira, porque pecou, está comprometida e responsável, é também responsável pelo sofrimento. Mas não quer dizer que determinado sofrimento foi aquela pessoa que está pagando a culpa do pecado que ela cometeu, da falta cometida. Não. Jesus deixa claro, a falta da humanidade, a falta que cada um de nós comete, tem uma repercussão em toda a humanidade. Assim também como o bem que qualquer um faça, aquele benefício, aquele bem, também ele repercute para toda a humanidade. O que Jesus vem nos mostrar hoje claramente é que nós não devemos nos inquietar e julgarmos pessoas porque estão sofrendo, porque estão padecendo, porque tem algo nas suas vidas que lhe causa transtorno, como se essas pessoas fossem pecadoras mais do que as outras. Na realidade, o pecado cometido por cada um de nós traz malefícios para toda a humanidade. E quem, de uma maneira ou de outra, é atingido por aquele sofrimento, é mistério. Ninguém sabe explicar o porquê. Jesus não quis explicar, mas ele quis deixar, com isso, uma demonstração
de que nós devemos nos comprometermos uns com os outros, porque somos filhos do mesmo Pai. Isso quer dizer que somos irmãos. Com isso, Jesus está querendo nos mostrar que precisamos ser dóceis, ser afáveis, ser generosos com todos os povos, independente de ser da nossa família, de ser da nossa raça, da nossa religião ou de qualquer outro país. Nós somos filhos do mesmo Pai. Deus é nosso Pai. Somos irmãos. E tudo o que fizermos, de bem ou de mal, isso vai ter repercussão na humanidade toda. Jesus já está dizendo aqui que determinadas situações, catástrofes, que possam atingir a algumas pessoas, não vamos impor a essas pessoas um peso maior, dizendo que elas são corruptas, que elas são culpadas. Nós precisamos sermos solidários com aquelas pessoas. Eu lembro que naquele episódio daquela enchente terrível que teve no Rio Grande do Sul, quantas pessoas disseram que eles eram os próprios culpados porque eram pecadores, porque eram idólatras. Coitados, já estavam perecendo, suas cidades sendo totalmente alagadas, perdendo tudo e mais sendo imposto a eles que são pecadores e estão pagando por aquilo. Não, não é isso. O que São Paulo, inclusive, nos aclara lá na carta aos Romanos é que a natureza foi infligida pelo pecado e ela sofre e geme como que as dores do parto, querendo ela ser libertada também da corrupção a que foi sujeita pelo pecado humano. Ou seja, você e eu somos responsáveis também por toda a desgraça que existe no mundo. A nossa participação qual é então? Primeiro, não julgarmos ninguém. Depois, em vez de fazermos o mal, procuremos fazer o bem. Porque o benefício que a gente faz, o bem que a gente vive, a nossa retidão de vida, ela também tem uma repercussão maravilhosa para a humanidade toda. E o bem é sempre superior ao mal. O bem é muito mais forte do que o mal. A luz sempre domina as trevas. O grande convite que o Senhor nos faz é que sejamos atentos para seguirmos sempre o caminho do bem. Sejamos atentos para sempre sermos retos, sermos honestos, sermos solícitos ao fazer o bem. O grande convite que nós recebemos do Senhor é que, em vez de fazer o mal, devemos fazer o bem. E as consequências para a humanidade virão. A gente vê claramente que trabalho maravilhoso fez Santa Teresa de Calcutá, que trabalho maravilhoso Santa Dulce dos Pobres, que benefícios tão grandes elas fizeram a partir da sua palavra. E os santos, quando anunciavam a palavra de Deus, os evangelistas de hoje, os padres, os bispos, anunciando o evangelho de hoje, quantas pessoas sendo convertidas, quantas pessoas deixando o mal e seguindo o caminho do bem. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Sermos sempre atentos para não fazer o mal e sempre dóceis para fazer o bem, que tem uma repercussão universal. Depois disso, portanto, façamos esse compromisso ao Senhor de renunciarmos o mal e praticarmos sempre o bem. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão
da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.